O tema que me foi atribuído pode parecer um pouco sem importância. Quando a gente olha a questão de pessoa física, né, empregador rural, pessoa física, mas na verdade ele encerra uma discussão por trás aí. O pano de fundo é bastante interessante. Tem dentro da sua previsão aí de apocalipse, de caos, realmente aqui a gente tem algumas violências, vou chamar de violências aqui, que são perpetradas contra o contribuinte, que a gente precisa chamar atenção. Acho que alguma reflexão importante aqui a gente vai ter. Então, é um caso prático, esse que a gente vai tratar. Estou falando relativamente à contribuição ao Fundo Rural. Mais uma vez, uma tentativa do governo, União Federal, de forçar, de impor uma tributação mais gravosa ao contribuinte sem a menor base legal, mas não é por um motivo, não é por um argumento, por dois. Vocês vão ver aqui, a gente vai tratar vários motivos. Então, na verdade, a tentativa que vem agora por essa lei 10.256 já foi feita 2 vezes antes, né? Por força da 8540 de 92 e a 9528 de 97, já se tentou tornar mais onerosa a tributação do empregador rural. Então, vou tentar contextualizar, e quem está muito diretamente relacionado a esse tema também são os grandes frigoríficos, que na verdade são eles que acabam retendo essa contribuição. Então, não é uma questão que também se prende apenas tão somente a questão da pessoa física. Você tem aí a questão da retenção do artigo 30 da 8212. Então, para tentar aqui contextualizar, partindo do próprio 195, né, a regra do caput de 195, toda a sociedade, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. É a regra básica do artigo e, obviamente, como enquadrar a atividade rural nisso. A atividade rural não podia ficar de fora. Então, tirando aqui os modelos de atividade rural de negócio do artigo 12, eu coloquei aí simplesmente para a gente pensar o que está relacionado aqui ao tema da exposição, que o trabalhador rural, pessoa física, é aquele empregado, né? Produtor rural, grifado ali, economia familiar, eu vou chamar de produtor, porque esse é aquele que ele é entendido como aquele que pratica atividade rural sem empregado fixo, quer dizer, a base dele é a economia familiar, é todo o regime de economia familiar sem empregado. Então esse cara não tem folha, ele não tem folha de pagamento, ele tem folha de salário. Então vou chamar de produtor para não chamar de empregador. Essa confusão, às vezes, nos acordos do Supremo tem aparecido. E a legislação também. Então o produtor é esse que não tem empregado. Você tem o empregador rural, pessoa física, esse, pessoa física também, da mesma forma, mas tem empregados fixos, então ele conta com uma folha, vamos chamar de folha. Empregador rural, pessoa jurídica, cooperativa e a empresário industrial não são objeto aqui da nossa discussão. Então vamos nos ater a esses dois que estão grifados ali, o produtor rural e o empregador rural. E o Fundo Rural está relacionado ao primeiro. O que acontece e nos leva aqui a fazer esse tipo de reflexão é que a legislação é muito imprecisa, é totalmente confusa e acaba gerando essas brechas para que a União Federal tente fazer umas coisas que a gente vai ver aqui. Bom, isto posto, o que a gente vai enfrentar? Qual é a questão fundamental que se coloca? É constitucional a exigência da contribuição para o Fundo Rural do empregador rural pessoa física no montante de 2% sobre o resultado da comercialização da sua produção? Quer dizer, é criar uma alíquota para gravar o resultado da comercialização da produção da pessoa física. O que tem de diferente aqui? Nós não estamos falando em folha, nós não estamos falando em faturamento, nós não estamos falando em receita bruta. Tá? Então, essa que é a discussão que a gente tem que enfrentar. O que se está tentando fazer, por várias leis e agora por mais uma, é tributar esse resultado da comercialização. Aqui, simplesmente, eu vou tentar expor para vocês o que vem acontecendo ao longo do tempo, principalmente de 91 para cá. Então, o 195, começando pela Constituição, a Seguridade será financiada por toda a sociedade. Qual a regra matriz, vamos dizer, a regra fundamental de incidência da contribuição social
da Seguridade Social para os empregadores. Está ali no parágrafo 1º. Parágrafo 1º ele cria, isso aí é redação original, tá? A gente está falando da Constituição de 88, lá em 88. Então, folha, né? Ali falando de folha de salários ainda. Folha de salários, faturamento, lucro. Tá? Empregadores rurais entrariam ali. Tá certo? O que tem no parágrafo 8º? Quando você tem um parágrafo 8º, é obviamente uma regra de exceção, porque senão não precisava, ninguém precisava do parágrafo 8º, se você pudesse encaixar já antecipando um pouco a discussão, essa questão do resultado da comercialização da produção, se você conseguisse, eu pudesse encaixar isso dentro do termo faturamento, você não precisava do parágrafo 8º. Então, o que é esse parágrafo 8º? É justamente para abranger esses produtores rurais, aqui o rural está no meio, tem o pescador artesanal, são pessoas físicas que não empregam folha, não têm empregado fixo, ou seja, vivem de regime de economia familiar, tá? E de alguma forma precisam contribuir por conta do que está no caput, lá no 195. Então, cria-se uma regra no parágrafo 8º em que é possível criar uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção. Essa é a matriz aqui desde 88, tá? Isso é o Fundo Rural. A regra é nitidamente para a pessoa física, né? Eu acho que não dá para discordar que pelo próprio teor ela é uma regra de exceção. Muito bem. Como isso foi regulamentado pela legislação ordinária? Lei 8212 de 91, já com base nesse permissivo, do parágrafo 8º, artigo 25, tratou do segurado especial. Chamou de segurado especial, esse produtor rural, e criou aí uma alíquota de 3% e chamou de receita bruta. Vejam que já tem receita bruta aqui no 25, proveniente da comercialização de sua produção. Mas até aí tudo bem, questão de terminologia equivocada, mas está dentro do que a Constituição falou. Onde a gente encaixa o outro? O produtor rural está nesse 25, e você tem o empregador rural, pessoa física também, esse empregando com folha, tributação, contribuição de folha. É o 20% sobre o valor da folha, está lá no 22. Então esse era o quadro, Lei 8212, regulamentou a Previdência, a Seguridade. Aqui começam os problemas. A redação original de 91, segurado especial 3%. Primeiro veio a Lei 8540 de 92, alterada posteriormente pela 9528 de 97. Aqui eu estou tratando de forma conjunta, porque na verdade é mais ou menos a mesma coisa, a 9528 só aprimorou a redação. O que se tentou fazer aqui? A contribuição do empregador rural, pessoa física, e do segurado especial passam a ser de 2% sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. Então aqui, a partir de 92, já começa uma tentativa de encaixar esse empregador rural, pessoa física, que tem empregado, na mesma regra de exceção do parágrafo 8º, que era para o outro que não tem empregado. Pessoa física da economia familiar. Qual a consequência prática disso? É lógico que é mais gravosa, você vai tributar o resultado em vez de tributar a folha. E a questão aqui que a gente vai discutir é se existia base para isso. A conclusão da alteração, primeiro que não houve uma substituição. A legislação que veio nova, ao impor esta tributação sobre o resultado da comercialização, não deixou de tributar aquele empregador rural com o empregado, não retirou ele da obrigação de pagar sobre folha. Então ele passou a pagar as duas, né? Aqui é uma questão de duplicidade bis in idem muito clara, tá? E obviamente não se justifica. Você está dentro do parágrafo 1º e dentro do inciso 1º do parágrafo 8º. Quando chegar aqui logo o Supremo decidiu, isso é só para contextualizar. Muito bem, então o que a gente teve de discussão com relação a isso? Partindo então, fazendo aqui o resumo, saindo da Constituição de 88, 195, inciso 1º com as regras básicas, você tem uma regra de exceção no parágrafo 8º, e duas leis vieram e encaixaram as duas coisas na mesma regra, tributar sobre o resultado da comercialização. Esse primeiro recurso extraordinário aqui,
363852, Minas Gerais, foi relatado pelo ministro Marco Aurélio, tem um voto vista muito bem feito, muito bem formulado pelo ministro Peluso, e conta com o parecer do professor Humberto Ávila. E depois, em 2001, outro mais ou menos no mesmo sentido, relatado pelo ministro Lewandowski, 2001 contando com 2011, com repercussão geral. O que essa emenda aí já dá uma ideia, mas na verdade, basicamente, o Supremo Tribunal Federal afastou essa possibilidade, julgou inconstitucionais essas leis. Resumidamente, vamos lá, agora a gente começa a discutir um pouco. Primeiramente, se é uma regra excepcional, a do parágrafo 8º, 195, ela obviamente só tem razão de ser produtor rural. Tá? Por quê? Porque, primeiro, produtor rural, pessoa física, economia familiar, sem empregado, tem condição de contribuir sob folha de salário? Não, porque não tem folha. Ele tem condições de contribuir sobre faturamento? Não, porque ele não é pessoa jurídica. Ele tem condição de contribuir sobre lucro? Também não, ele não tem obrigação de apurar lucro, não é pessoa jurídica. Tá? Então o Supremo entrou nessa análise, parece que o professor Humberto também entra a fundo nessa questão, não teria outra forma de contribuir que não fosse a regra do parágrafo 8º sobre o resultado da comercialização, que foi um termo que foi criado para isso. Em segundo lugar, resultado da comercialização da produção é uma base completamente distinta do faturamento e da receita que veio depois, aí já é outra história depois da emenda 20. Do contrário, ninguém precisaria do parágrafo 8º, certo? Alguém precisa do parágrafo 8º se você já pudesse encaixar o resultado da comercialização no faturamento ou na receita? Obviamente que não. Então isso é só para dar... É bom ficar frisando essas coisas para ver como parece tão absurda essa tese, e a União vem insistindo até hoje, até essa lei 10.526. Então, me causa um pouco de surpresa. Se é uma base nova, porque a regra de exceção está no 8º, é só para o produtor rural, e há uma tentativa de se estender para o empregador rural, o que se precisa nesse caso? De uma lei complementar, certo? Porque, obviamente, trata-se de contribuição nova. E para ser contribuição nova, só uma contribuição social residual com base no permissivo do parágrafo 4º de 195. Senão você não consegue fazer essa mera extensão do segurado especial para o empregador rural. Então foi mais um argumento. O ministro Marco Aurélio desce a fundo também nessa questão no seu voto. Então, em terceiro lugar, a necessidade de lei complementar. Concluindo, o Supremo, na análise desses dois acordos, ele chega à conclusão seguinte: então, empregador rural, pessoa física, deve seguir a regra geral da contribuição sobre folha, e só, apenas e tão somente, tributação de folha. Você não pode tributar das duas formas. O ministro Peluso, quando fala do bis in idem nesse caso, também faz um voto muito bem feito. Por último, ali também não coloquei a questão do princípio da isonomia, que faltou, porque também a violação do 150, inciso 2º da Constituição, obviamente, você tendo um empregador rural pagando duas contribuições sobre o mesmo faturador, você já está diferenciando do empregador não rural, e por um motivo que não tem a menor plausibilidade. Então, de forma resumida, foi isso que o Supremo decidiu, na última decisão de 2011. Muito bem, o que é o quadro hoje agora? A gente eu não vou me alongar tanto mais assim, porque na verdade vocês vão ver que a discussão volta toda. Qual é o quadro? O que a gente tem de novidade? Bom, antes de mais nada, dizer que o plenário do Supremo que decidiu, essas decisões foram do plenário, e decidiu muito bem. O acórdão é de um frigorífico da empresa chamada Mata Boi, não é Friboi, é Mata Boi. Se o nosso amigo Tony Ramos estivesse aqui, ele ia dizer que não foi bem, mas foi bem. O Supremo foi bem, analisou bem as questões, mas agora o quadro muda porque tem 20, a emenda 20 coloca receita no lugar ao lado do faturamento. Então isso veio a partir de 98,
Você tem a Lei 10.256, de novo, tentou trazer o empregador rural, de novo, na tributação do produto da comercialização, a gente vai ver o detalhe, e hoje a gente tem a ADIM 4395 e mais esse recurso extraordinário, com repercussão geral garantida, então a discussão está aberta novamente. Bom, qual que muda então? Vamos tentar ver se existe alguma coisa de relevante aqui na argumentação da Fazenda, principalmente. Você tem o 195 lá com a receita lá do faturamento. Então, receita ou faturamento. O que mudou na nova lei? Essa. Não. Essa aí, desculpa. O que mudou agora? A contribuição do empregador rural, pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos 1º e 2º do 22 e do segurado especial. Ou seja, agora foi corrigida aquela questão da cumulatividade, né? Não se cumulou as duas contribuições. Na verdade, aqui você tem a substituição, já até, se a gente pensar depois, a emenda 42 veio com a questão da desoneração da folha, que é um outro ponto, porque ela veio depois, ela veio em 2003. Mas essa possibilidade de você desonerar a folha e substituir por alguma contribuição que incida sobre a receita, na verdade foi essa a tentativa aí desde 2001. Então você substitui e o empregador rural passa a pagar 2% sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção. Ou seja, nova tentativa. Existe aqui alguma diferença relevante com relação à questão da argumentação? O que a Fazenda alega com relação ao que foi julgado no Supremo é que com a inclusão do termo receita pela emenda 20, no inciso 1º do 195, todos os problemas foram superados. Todas as censuras, tudo que foi censurado pelo Supremo na decisão dos outros dois REs, está tudo resolvido, porque a receita é um termo mais amplo, então você poderia encaixar. Agora, poderia fazer essa inclusão, essa mera extensão do jeito que está aqui, porque foi uma extensão, não houve definição do fatiador, base de cálculo, alíquota, foi simplesmente uma substituição e encaixou lá no 25. Isso pode ser feito desse jeito aqui? Será que está tudo resolvido? E é basicamente isso que a gente precisa discutir. Agora, chamando das questões... está voltando. Vou falar com o meu estagiário. Questões polêmicas de discussão agora, com base na nova ADI e no novo RE com repercussão geral. Violação do princípio da legalidade, agora de forma mais veemente, talvez até do que na vez passada. O que se tem nessa nova lei, como acabei de antecipar, é uma extensão, é uma substituição e extensão para o empregador rural, numa regra que era específica para produtor rural sem empregado. Então, o que está faltando aqui? Ontem o professor Humberto Ávila falou bastante sobre isso, a questão de legalidade cerrada, tipicidade fechada, por vários nomes que você pode chamar o princípio da legalidade, mas a verdade é que todos os elementos da norma de incidência têm que estar na lei, matéria de lei. Essa lei não traz absolutamente nada. Existe só essa extensão. Se há algum tipo alguma regra com relação a faturador, base, alíquota e consequência da norma, isso está na lei anterior. Então a gente tem aí uma violação, né, a nosso ver, uma violação muito clara do princípio da legalidade tributária. Com relação à ofensa ao critério da lei posterior, aquela discussão que já existiu antes, eu acho que todo mundo aqui, não é tão antiga assim essa discussão, principalmente com relação à própria emenda 20. Se a receita foi incluída na Constituição a ponto de fundamentar a base de uma nova contribuição, obviamente a nova lei deveria vir depois da modificação da Constituição. Isso aconteceu até o nobre professor Igor Mauro Santiago escreveu um artigo e lembrou muito bem a questão da lei 9718, PIS/COFINS, foi exatamente a mesma coisa que aconteceu. Aquele artigo 3º da 9718 que falava que a base do PIS/COFINS seria qualquer ingresso no caixa da empresa, independentemente da classificação contábil adotada. Era mais ou menos assim o final do artigo. E isso, obviamente, não se encaixava no termo faturamento. Com a modificação pela emenda 20
do 195, inciso 1º, para faturamento ou receita, o que a Fazenda passou a defender foi exatamente o que está defendendo aqui, ou seja, a receita abarca esse tipo de definição, então você pode encaixar ali e dar legitimidade à cobrança. O problema é que a emenda 20 é posterior à Lei 9718, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Isso foi discutido lá no 9718, no recurso ordinário 360.084. Permanece a questão da necessidade de lei complementar, porque se não tem absolutamente nenhuma definição, poderia ter vindo por lei ordinária, mas não veio, se é simplesmente uma extensão, novamente volta a questão da criação de uma contribuição nova, então, lei complementar com base na contribuição residual do parágrafo 4º. E a novidade também agora com relação à emenda 42 de 2003, que foi uma emenda que veio permitir a desoneração da folha de substituição para tributar a receita, e ela veio depois, veio em 2003, então vale também o argumento de que a lei já nasceu e vale de constitucionalidade. Bom, impropriedade da base de cálculo continua também, tá? O Marco Aurélio já explorou, não tem como, não há como você estender termo faturamento ou mesmo receita para pessoas físicas, existe essa impropriedade, então vamos voltar com esse argumento. E igualdade tributária, porque você tem o rural tributado de forma diferente do não rural, também sem justificação para isso. Muito bem. Indo para a conclusão aqui, que esse tema era objetivo, eu tentei tratar de forma bem objetiva mesmo. Eu acho o seguinte, elementos que devem nortear a decisão do Supremo agora, matéria submetida à repercussão geral, poucas novidades, né? Então, na verdade, o que se conclui aqui, pelo estudo que eu fiz, é que essa lei, a 10.256 de 2001, também deve ser declarada inconstitucional, né? Basicamente por esses fundamentos que estão aí. Necessidade de definição dos aspectos essenciais do tributo em homenagem ao princípio da legalidade, que isso não foi observado, a questão da lei complementar por conta de ser uma nova contribuição residual, violação à igualdade tributária, impropriedade da base de cálculo, pessoa física não tem faturamento nem receita, e a impossibilidade de você ter uma contribuição substitutiva da folha para a receita antes da emenda 42. Agora, mais importante que isso, porque, como eu disse, são questões que parecem simples, mas já foram 3 leis na mesma tentativa. Então, eu acho que esse tipo de decisão pela inconstitucionalidade da lei é algo que minimamente se espera do Supremo Tribunal Federal, porque a gente tem visto situações, eu acho que todo mundo falou aqui, eu vou reiterar, vai ser a 3ª vez que a gente vai falar mais ou menos no mesmo sentido. Falta de discussão profunda quando se tem uma matéria de interesse da Fazenda Pública e às vezes até aquilo que parece muito óbvio, o argumento parece muito forte, muito evidente em favor do contribuinte e não acontece como a gente está esperando. Então, é chamar a atenção aqui, e até como disseram também ontem, as brilhantes exposições do Igor e do Humberto Ávila ontem na tribuna, a gente tem que falar alto, né? Tem que reclamar e tem que falar alto, tem que usar a voz bem alta aqui para tentar frear essas atrocidades tributárias, porque esse aqui é um caso de atrocidade tributária perpetrada contra o contribuinte, e se não o fizermos, elas passam. Isso que realmente causa muita estranheza. Era só isso, obrigado, desculpa aí